pouco, sim. Opa! Isso aí, pode Zé 52 hoje com a Laísa Maverick. Esse nome se adotou quando você chegou aí em Los Angeles? Ou é seu sobrenome mesmo? Foi. Na verdade, não é meu sobrenome, é o sobrenome, o significado de Maverick é uma pessoa que tem a mente independente, Ah, que pensa, massa. Massa. que não segue as doutrinas da sociedade. Pô, mas a sociedade cobra bastante quem não segue essas doutrinas, né? Cobra. Por isso que eu saí do Brasil para explorar. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu senti como se fosse um papel em branco para eu explorar, Aham. sabe? Falar o que eu gosto, porque eu acho que a vida que eu tive no Brasil foi muito o que a sociedade queria de mim, o que a minha família queria de mim. Uhum. Então, quando eu vim para cá, foi como se eu tivesse uma página em branco para explorar, falasse o que eu vou fazer agora, o que eu vou criar, como é que eu vou me construir, né? Você saiu daqui de São Paulo, né? Você morava em Mauá, você falou. Foi, foi Mauá. Uhum. Cara, São Paulo é uma cidade maravilhosa, né? Tipo, em termos de ser um centro cultural mesmo, né? De ter muita coisa, mas as cidades ao redor, o ABC, você já começa meio que morar no interior e ter umas cobranças de vida. Sim, exato. Minha família é bem conservadora, assim, religiosa. Eu fui, apesar de não ter nenhuma religião agora, eu fui criada na igreja católica, então Aham. eu tive que curar toda essa parte da culpa e da vergonha que eu tinha em relação à religião, sabe? Que eu tinha muitas coisas na minha cabeça de como não fazer sexo antes do casamento, sei lá, maltratar o próximo, e são coisas que você começa a gerar um ressentimento dentro de você e fica ali, né, acumulado. A religião católica, as religiões cristãs como um todo, né? Elas trabalham muito essa questão da culpa, né? Tipo, elas imputam muita A culpa. A punição, né? É a punição é tipo, olha, punição. se você não se Punição. comportar, tu vai pra um outro lugar Se você ali. for ver, é o tratamento igual de uma criança, né? Se Exato. você fizer isso, eu te dou aquilo. Ele, Então ele, é bem punição. ele não tem uma responsa assim, tipo, de dar a responsabilidade para o religioso, né? Ele tira completamente a responsabilidade. Basicamente, eles te falam, você tem que seguir essas regras e se você não seguir, você vai para um lugar bem ruim e você vai ser punido. Cara, isso é muito ruim, né? Eu acho como uma forma de você, um mindset, né, que é construído dessa forma, é um mindset que eu acho que dificilmente ele vai ser livre, né? Porque você nasce dentro daquela caixinha. Então você é esperado para se comportar de certa forma Uhum. e qualquer coisa que você faça fora daquilo, que você se explore, que você experimente coisas diferentes, você é julgado. Então você de certa forma é igual aquele desenho que tem o cachorro tá preso numa corrente, mas a corrente tá presa a um galinho bem fino que se ele quiser ele pode sair. Então, e eu sinto que quem funciona através da punição, mas a gente é adulto, sabe? A gente pode escolher o que a gente quer. Então um ensinamento, de certa forma, meio infantil, sabe? Sim, sim. Porque eu lembro muito da minha irmã ter um filho, e quando ele era criança, hoje já tá com acho que 19 anos. 19 não, 21. Mas quando ele era criança, ela inventou o tal do bubu. Tipo assim, ah, eu não quero que você vá em tal lugar, tipo.
Ah, então não vai porque o Bubu tá lá. E tipo, cara, com uma criança talvez até funcione e tal, não sei o quê, mas para um adulto é patético, eu diria, né? Mas eu acho que a gente tem esse costume de mentir para as crianças, né? Ai, não pode ser exposta à educação sexual, não pode. Então a gente mente desde quando eles são pequenos. E E- por que não confiar na capacidade deles de lidar com tudo? Né? Então a gente acaba sendo a criança, né? Porque a criança exato. tá ali crua e a gente tem até uma quote que fala: na escola você aprendeu ou eles te ensinaram a ser uma ovelha a seguir? Você realmente aprendeu e questionou? Eles te ensinaram a questionar ou eles só te ensinaram a seguir? Uhum. Então, Cara, é complicadíssimo isso, né? Porque é você tratar um adulto como uma criança. E, assim, eu sou radicalmente contra isso, né? Porque se você for levar isso é para um um, relacionamento, tipo, sei lá, o marido vai falar pra esposa, ou o marido pro marido, tanto faz a orientação de cada um, né? Mas a pessoa, tipo, se acha no direito de não compartilhar informações com a outra, porque ela acha que aquela pessoa talvez não vá dar conta, e aí você começa a mentir. exatamente. E, E se a gente for pensar, a gente não quer que. Eu não quero que ninguém deixe de me falar algo porque não confia na minha capacidade de entendimento e de compreensão, né? exato, Então, né, a cara? gente trata as outras pessoas do jeito que a gente não gostaria de ser tratado. E voltando um pouco da religião, a religião ensina a tratar os outros bem, não matar. E, assim, você precisa mesmo de um livro para ensinar que você não pode maltratar os outros. E. Tem até um livro que eu estava lendo uma vez que eles fizeram uma experiência com crianças, várias crianças e com animais. E eles falaram, como é que seria o mundo se a gente realmente fosse livre? E aí todo mundo, a opinião de todo mundo falou, não, a gente se mataria se não tivesse lei, se não tivesse... E aí eles fizeram esse experimento com crianças e com cachorros para ver como é que eles se comportariam. Uhum. Um monte de cachorro junto, não brigaram, viveram em paz. Um monte de criança junto, elas aprenderam, porque eu mesmo, quando eu mudei pra cá, eu era babá, e eu vi que a gente entrar, duas crianças estão brigando, e você entra ali, ó, você tem que falar isso pra ele, você tem que deixar eles se resolverem. Então, essa independência vem desde cedo, e essa independência em ações e na mente também, porque se você fala pra criança, a resposta, você dá uma resposta sobre tudo, você não dá oportunidade pra criança explorar. Às vezes você pode falar, eu não sei, e a pessoa pode explorar várias opções, você não precisa, porque os pais geralmente pensam que eles têm que ter tudo resposta certinha para a criança, Uhum. né? E é ok falar, eu não sei, né? Exato. Mas acho que esse medo vem de você olhar para uma criança e falar, se eu falar que eu não sei, a criança eventualmente vai parar de me respeitar, alguma coisa assim. O que é uma Sim, mas besteira, né? é o ego, né? A sua credibilidade com a criança. Olha onde o ego chega. Eu não Exatamente. quero que a criança pense isso ou aquilo de mim, mas o que é mais importante? É o aprendizado da criança ou é o seu ego, né? Exato. No caso, acho que o ego parece que vence com uma certa facilidade muitas vezes, né? Vence. E eu acho que essa até na espiritualidade essa ideia de que tem que matar o ego, tem que prender o ego. E o ego é a forma que a gente chegou aqui. A gente consegue Exato. experienciar essa realidade por conta do ego. Então é uma identidade. E essa ideia de matar o ego, não, a gente só tá vivo por conta do ego. Então a gente tem que integrar o ego, não matar. Então, essa vem da espiritualidade também, que o ego é ruim. Não, o ego, a gente só tá aqui por conta do ego. E muitos ensinamentos que com o passar do tempo eu vi, todos esses gurus falaram que o importante é você ter um ego saudável, não ter um ego. E a maior parte das pessoas que tem problema mental, ou seja, ações assim não muito boas, elas têm um ego que é fraco, um ego que não tem muita autoconfiança, então é um ego fraco, não é um ego saudável. O ego saudável tô aqui nessa realidade, qual é a minha identidade, qual a minha personalidade, como é que eu vou me apresentar ao mundo, o que eu vou fazer, o que eu vou criar. Então é saudável ter um ego. E eu acho que Eu acho que o ego não saudável, da maneira como você descreveu, eu vejo muito acontecendo nos casos de pessoas que têm o transtorno de narcisismo, né? Aí exatamente. eu vejo um ego bastante doente, assim. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é narcisista e ela é engraçado porque eu tenho muita compaixão por ela, porque ela passou, o pai dela chamava ela de feia, ela é linda, mas o pai dela Uhum. chamava ela de feia, espancava ela, falava pra ela ficar e tomar banho porque ela era suja. Então, ela passou por muito abuso físico, mental, emocional quando criança, então ela não teve amor.
E aí chegou um momento da vida dela que ela teve que se dar muito amor. E ela perdeu a noção do quanto amor que ela tinha que dar e receber dos outros. Então, é um parâmetro, assim, né, de quanto amor você tem que se dar. E o narcisismo é um excesso de, eu quero só atenção pra mim, eu quero o amor de todo mundo, eu me dou muito amor. Então, é um, é um foco só no ego, né? É um foco centrado ali só na pessoa. Então, é Exatamente. uma falta de consciência com seus arredores, né? E como você consegue ter uma amizade com um narcisista, cara? Tipo, isso deve ser uma coisa. Deve Na ser um puta verdade, desafio, mano. é, na verdade, eu já namorei narcisista também. Só que eu só soube que eles eram narcisistas Depois depois que que. eu terminei. Tá, Eu li um livro que fala que todos nós somos narcisistas com temos um certo grau, né, Uhum. de narcisismo. Tem o saudável e tem o que não é saudável. E essa minha amiga, aos poucos eu fui me afastando, porque teve um dia que era meu aniversário e ela brigou comigo porque ela queria fazer uma festa enorme e pra mim era importante só ter meus amigos perto de mim. Então, até no dia do meu aniversário, ela fez Ah, sobre mas ela. esse é clássico, né? Exatamente. Eu Então eu tive. comecei a me afastar e eu tentei até dar psicodélico pra ela. E É. ela simplesmente não conseguiu sentar com ela mesma. Porque eu acho que foi tão difícil pra ela ver tudo que ela tinha que ver, que ela tomou banho 5 vezes, ela queria ir no parque, ela queria fazer várias coisas. Ela não Eu conseguiu parar. sentar e ter calma com ela mesma. Eu tenho essa experiência já de ter me relacionado com narcisista e. Cara, eles acabam com a gente, né? Acabam. É aí que a gente aprende a se dar amor também, né? É, exatamente. Eles mostram pra gente aonde. Essa minha amiga é interessante porque eu costumo julgar, né, narcisismo, mas se a gente vê, tudo tem um motivo. E eu sei que quando essa minha amiga chegou na minha vida, era um momento que eu não tava cuidando muito de mim, sabe? Uhum. Cuidando do meu corpo, cuidando da minha aparência. E como ela é narcisista e cuida demais da aparência dela, ela começou a me dar toque de como me cuidar mais, eu lembro que ela falava, todo dia você tem que parar e passar hidratante no seu corpo inteiro para você se amar. Então você vê que ela me ensinou as coisas também, mas é que ela passou um pouco do ponto, Com né? certeza. Então todo mundo tem o que ensinar. E eu acho que meus relacionamentos com narcisistas me ensinaram isso, me ensinaram a ter mais amor próprio, né? É, eu senti uma coisa, acho que talvez você tenha sentido também, é que quando você sai de um relacionamento com uma pessoa com esse transtorno, você falando, eu também consigo reconhecer que a pessoa que eu me relacionei há longo tempo atrás, aí, um bom tempo atrás, essa pessoa, ela também teve uma infância muito difícil, assim, tipo, de falta de amor mesmo, e ataque, aquela coisa da aprovação o tempo inteiro, né? Tipo, se você faz alguma coisa, você é aprovado, se você não faz, tu não é aprovado e tudo mais. O que me faz até ter um pouco de compaixão, mas eu senti dentro do relacionamento uma coisa, tipo, quando você tá com alguém, você confia. E, assim, o que ela falava sobre mim, eu comecei a acreditar no que ela falava. Ah, com certeza. Cara, isso faz um mal pro cérebro desgraçado, né, velho? Exatamente, faz. Eu tava namorando, antes desse meu namorado, eu tava namorando um narcisista também. E é engraçado que todos esses relacionamentos me mostraram onde eu posso me amar mais. Mas você entra na realidade da pessoa, porque a gente tem a nossa realidade. Uhum, E quando você tá com outra pessoa, você começa a compartilhar a realidade dela. Então a realidade dela torna a sua e a sua torna dela. Tem um cara aqui que acho que foi o Alan Watts, não lembro quem foi que falou que você é as 5 pessoas que você mais passa tempo. uhum, Então a gente acaba se tornando um pouco daquela pessoa. Eu me vejo até hoje com hábitos de ex-namorados, sabe? Modos de pensar. uhum. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quem a gente bota em volta da gente. E a gente não percebe o quanto que aquela pessoa está influenciando a não ser que a gente saia do relacionamento. Sim. Então, é bem delicado ter relacionamento com narcisista, mas ao mesmo tempo eu procuro não ver. Muita gente fala que não tem cura, mas eu procuro não ver como é uma falta de amor. Se você vê todos esse meu ex-namorado, ele não teve o pai dele, na verdade, é morador de rua, e ele é investigador do FBI, ele é todo, você vê que ele se construiu inteiro, mas Uhum, demais. sim. Mas ele passou uma infância muito difícil, o pai dele não estava presente na infância dele, a mãe dele não conseguia sustentar ele e as irmãs, então você vê que tem uma falta de amor muito grande na infância. Nesse relacionamento, eu também. Foi onde eu conheci os psicodélicos, na verdade, né? E as primeiras vezes que essa pessoa passou pela parada da viagem do psicodélico, ela teve duas crises, tipo, de dor, mas que não tinha explicação a dor, tá ligado? Tipo, de repente eu tô com uma dor fodida, eu vou morrer, não sei o quê.
Cara, me leva pro hospital. Falei, pô, se a gente chegar no hospital agora e falar que a gente tomou LSD, o nego vai te amarrar na cama durante 12 horas. Você vai passar Exatamente. tudo, ele vai te dar um bilhetinho falando, ó, não faça mais isso. E tipo, né? Vai ser uma experiência Mas muito é, pior do que você tá vivendo. E aí, como eu já tinha alguma experiência, tipo, de andar junto, de mão dada, pisar na grama e tudo mais, tipo assim, calma, 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 e passar. E depois que passar a dor, a pessoa, tipo, acordar pra uma experiência, tipo, entender o que estava acontecendo, assim mesmo. Só que quando passa o efeito do psicoativo, no dia seguinte, a pessoa já volta pra todo aquele inferno que é a vida. É muito louco isso. você diz em relação a essa sua namorada. Isso. Entendi. Essa minha amiga, ela realmente, mas porque eu acho que os psicodélicos eles mostram uma parte, a nosso lado da sombra, que a gente, na maior parte do tempo, ou a gente nega, ou a gente repreende. São as nossas partes feias que a gente não quer mostrar para as outras pessoas e nem quer enxergar. Então, essas coisas, elas estão lá e a gente não tem capacidade de vê-las por uma razão. E quando a gente toma um psicodélico, aquilo vem tudo à tona. Então, se você não tem uma base de desenvolvimento pessoal, uma prática de meditação, alguma prática de autodesenvolvimento, onde você tem um amparo ali, é muito difícil você ver muita coisa ao mesmo tempo. Eu sempre falo que é como se fosse um quarto que tem uma velhinha ali pequenininha, os psicodélicos. Sua realidade normal é um quarto uma velhinha, e aquela velhinha só ilumina certa parte do quarto. Uhum. E você carrega ela aos pouquinhos para ver as coisas. E os psicodélicos é como se fosse um holofote. O sol entrou no quarto e você viu toda a bagunça. Sim. E aí você fica em pânico porque você não sabe por onde começar. Então, você tem que ter um certo preparo, um conhecimento. E eu vi que quanto mais eu leio sobre os psicodélicos, eu consigo ver, essa é a morte do ego. E aí eu não entro em pânico. Uhum. E principalmente para essas pessoas, por exemplo, Trump ou Bolsonaro, se eles tomarem um psicodélico, eles vão ter uma crise, com Bom, certeza. Porque nossa, que. Já, a caralho, você me deu uma verdade. ideia maravilhosa agora, cara. Já pensou? Mas se essas pessoas tomam psicodélico, elas entram em crise, porque, e principalmente dor, né? Uhum. Se você vê, quando a gente tem dor em alguma parte do nosso corpo, é o nosso corpo chamando atenção, né? Então, as dores no psicodélico é o corpo falando que não tá dando conta Uhum. do que tá sendo apresentado. Ou é uma forma de escape também, né? Porque é muito mais fácil sentir alguma dor do que enfrentar o que você realmente é. E, assim, como foi esse término de relacionamento, assim, tipo, como foi a sequência da vida? Quando você, Você quando você terminou com essa pessoa que tinha esse transtorno, como, assim, acabou o é, relacionamento? Como foi a sequência disso, assim? com essa minha amiga, eu na verdade, eu vim para Los Angeles e eu vim para cá, eu vim para cá com meu namorado, consegui um emprego, saí da minha vida de babá. Então, de certa forma, ela estava na mesma vida que eu estava antes e eu meio que progredi, Uhum. né? Então, ela nunca mais falou comigo e um dia ela mandou mensagem falando que eu esqueci dela, eu nem avisei para ela que eu mudei para cá, mas eu tava na correria, sabe? Sim, sim. E eu vi que ela fez sobre ela, mas um momento na minha vida ela fez sobre ela e eu me afastei. Eu simplesmente não converso mais. E agora com esse cara, eu lembro que um dia eu tava indo para uma cerimônia de ayahuasca e eu tava a caminho e ele simplesmente me ligou para terminar comigo. E aí eu falei para ele, Cara, mas ele eu sabia tô, que você tava eu tô indo pra essa parada? Sabia, sabia. E aí ele falou: Eu quero terminar com você porque eu acho que é mais fácil terminar por telefone. Aí eu perguntei pra ele, e eu chorando, né? E eu indo pra sessão. Falei: Como é que eu vou pra sessão desse jeito? E aí ele falou: Aí eu falei: Você não tem nenhuma compaixão? Eu tenho sentimentos por você. E ele respondeu: Me desculpa, eu não tenho. Cara, foi Desse honesto, né? jeito, ele foi honesto, É. ele foi honesto. E ele falou: Realmente, pra mim é mais fácil. E eu nunca mais vi ele. Então, pra mim Caceta, velho. foi. E é engraçado, é muito difícil porque é nesse caminho que eu tô, que tem várias formas do caminho espiritual, de atingir, né, a iluminação. Não que eu queira ser igual Buda, mas eu quero atingir um certo grau de sabedoria na minha vida Uhum. e tá me sentir completa comigo mesma. Então, você pode fazer através da mente e através do coração. Através da mente, através de entendimento, de ler livros, de entender, e através do coração é ter o coração aberto. E o que ela acaba atraindo são essas pessoas que necessitam de amor, e que eu tenho muito amor para dar, só que eu tenho que saber quando guardar o amor para mim e quando dar o amor para as pessoas. Então, eu tô nesse caminho, e toda vez que eu ia para uma cerimônia de ayahuasca, eu sentia mais compaixão ainda pela situação dele, pelo que ele passou na infância dele, sabe, pela vida dele e tudo. E
E é uma coisa que eu tenho que me assistir muito, porque toda vez que eu ia pra sessão, eu falava, nossa, coitado, mas eu tenho que ter a compaixão comigo Sim, primeiro. sim. Então, é esse meu. E eu acabei me afastando, graças a Deus, talvez por conta da ayahuasca, eu consegui me desligar totalmente. Mas foi difícil, né? A gente não pode falar que. Mas do jeito que eu vejo, eu costumo ver tudo que acontece na minha vida como um aprendizado para mim. Eu procuro não pensar na pessoa, no que a pessoa tá fazendo de mal, de bom. Para mim, eu uso tudo para mim e para me construir e para aquilo tentar acabar em mim, né? Por mais que eu ainda tenha, talvez tenha, né, trauma do meu relacionamento com ele, eu tenho que ver de uma forma positiva, que aquilo me ensinou a como me amar mais. Cara, com certeza. Eu participo de bastante. Eu acabei desenvolvendo, depois desse relacionamento, o transtorno do estresse pós-traumático, que é uma parada tipo. Puta, cara, acaba com. Ele muda completamente o funcionamento do cérebro, né? Tipo, a gente passa a trabalhar muito por ação e reação, né? E tudo mais. E, tipo, você tá sempre ali no cliente, tá sempre fechado, sempre esperando alguma coisa de muito ruim acontecer, assim. E, cara, os psicodélicos foram a porta de saída desse inferno, cara. Então, com certeza, depois que eu comecei a experimentar a ayahuasca, né? Agora eu decidi parar e só ficar com a ayahuasca. Eu comecei a ler muitos livros sobre trauma. E Uhum. tem um livro que chama, não sei se tem em português, mas é O Corpo Mantém o Placar. Então, por mais que você mentalmente você falar, se vá para terapia e falar, eu já lidei com isso, não preciso mais falar sobre. No level do corpo, o corpo fala, entendeu? E tem esse guru que eu assisto, que o principal que eu assisto, ele fala que você não tá numa jornada espiritual, seu corpo tá numa jornada espiritual. Então, a gente tende a evoluir muito no level da mente, mas o corpo tem uma dificuldade enorme de acompanhar essa evolução. Então, toda vez que a gente fica doente, é o corpo falando, preciso de tempo para integração. Uhum. E os psicodélicos, eles ajudam, eles fazem essa integração psicodélico com a ajuda terapêutica e Sim, o sim. uso correto, né? O uso responsável. Então, eles ajudam a gente nesse processo de ter compaixão com a gente mesmo, de entender. E a maior parte dos traumas é a nossa criança interna. Se você vê todas as pessoas, a não ser Buda, Gandhi, que são iluminados, a gente tem uma criança interna que não recebeu amor, não recebeu atenção, ou passou por algum trauma. E aquilo fica tudo estocado no corpo. Então tem esse livro que eu tô lendo agora que é Acordando o Tigre. E esse cara ele fez uma pesquisa, um estudo com várias pessoas que passaram, um grupo de adolescentes que ficaram presos no subsolo de um cara e esse cara estava tentando fazer maldade com todas essas crianças, acho que eram 12 crianças. E aí 10 crianças, elas simplesmente, umas desmaiaram, porque tem várias reações que seu corpo pode ter Uhum. quando deparado ao trauma. Umas desmaiaram, um deles conseguiu arrombar a porta e o outro estava ajudando. Então, 2 deles, eles reagiram ao trauma. E aí eles fizeram um acompanhamento, depois de 1 ano, depois de 2 anos, eles viram que os que conseguiram arrombar a porta, eles reagiram ao trauma e eles teve uma reação para aquilo que estava acontecendo. Enquanto, principalmente para mim, eu vejo que nos meus traumas da minha vida, eu estava quieta, ou eu chorava, ou eu congelava. Então, aquilo gera uma. Toda ação tem uma reação. Então, a ação foi: o cara prendeu eles conseguiram escapar. Então, Uhum. aquilo foi resolvido. Enquanto as crianças que ficaram, umas que desmaiaram, umas que congelaram, essas ficaram com sequela o resto da vida, com estresse pós-traumático. Então, é muito da reação. Quantas ferramentas a gente tem para lidar com trauma, né? E isso fica tudo estocado no nosso corpo. E os psicodélicos, e eu tô vendo que principalmente a ayahuasca trabalha muito no level do corpo, né? Do que tá. Yoga também é algo que ajuda a Maravilhoso. fluir a energia do corpo. Uhum. E outra coisa que eu lembrei falando disso é que eu já fiz retiro de meditação, retiro de silêncio, que você fica em meditação 10 horas por dia, durante 10 dias, e em silêncio, sem falar com ninguém. E basicamente eram os ensinamentos do Buda. E eu sentava todo dia para meditar e eu fazia um escaneamento do meu corpo. Eu colocava, porque na nossa realidade normal, a gente não tá com consciência do nosso corpo inteiro. Mas se eu te falar, pensa na sua mão direita, aí você vai sentir sua mão direita. Pensa Uhum. na sua mão esquerda, pensa na sua cabeça, aí você começa a sentir a consciência na sua cabeça.
Basicamente o que eu fazia era uma meditação onde eu escaneava cada parte do meu corpo, a testa, a cabeça, a nuca, a orelha, o nariz, e aí eu fui vendo que na minha garganta eu tenho muito trauma acumulado. Eu tenho muito trauma na região do coração, então cada vez que eu passava aquele escaneamento e dava atenção para, porque o que a gente tende a fazer quando tem um trauma é como se fosse uma ferida. A ferida está no coração, eu, ao invés de enfrentar aquela dor e sentar com aquela dor, eu vou tomar sorvete. São minhas válvulas de escape. Uhum. Então, eu basicamente escaneava o meu corpo e dava atenção para cada parte, principalmente as partes que tinha mais nódulos. E é engraçado que o budismo nada mais é do que você chegar a um momento que você limpou o seu corpo inteiro de todas essas impurezas e traumas. E você consegue, porque o nosso ego é como se fosse uma capa em volta do nosso corpo, onde é igual um velcro. Tudo que acontece com você fica colado ali. Então, se você não se dá amor, se você não se cuida, aquilo fica tudo acumulado em você e você não consegue liberar. Então, o Buda, o que ele fez? Ele sentou embaixo da árvore e tem um poder enorme que é você só consegue prestar atenção nessas partes do seu corpo onde tem trauma quando você senta em silêncio, porque você consegue ver a separação de você com o seu exterior, que é assim que a gente sente, né? São as sensações, o gosto, o olhar, a audição. Então, o que eu fiz nesse retiro de meditação foi escanear meu corpo várias vezes, e nisso, quando eu escaneava meu coração, eu lembrava de uma situação quando eu era criança, que eu me perdi dos meus pais, e tudo aquilo fica estocado no nosso corpo. Então, é muito importante a gente parar e dar atenção. E os psicodélicos, eles ajudam bastante. Pode ser através de meditação, Sim. de breathworking, ou de psicodélicos, que é uma ferramenta, né? A gente vai falar já disso também, que é o Tantra, eu também acho uma ferramenta fantástica. Mas voltando nessa questão de você ficar em silêncio, acho que isso é uma das coisas que eu mais tenho medo, cara. Eu comigo mesmo durante 10 horas por dia. Tem aquela, se não me engano, Vipassana, o nome da meditação. Vipassana, foi essa mesmo. Isso, foi essa parada. Foi. Cara, eu morro de medo, mano. Eu acho que eu vou fazer um dia ainda, porque como eu tenho muito medo, Faz porque eu foi quero lidar com quando isso. foi assim, radical, mudou minha vida radicalmente, porque quando eu saí de lá, eu fiquei muito louca, mas de uma forma boa, sabe? Eu comecei, por que eu não vou viajar? Por que eu não faço isso? Então eu comecei a fazer vários, eu fui para festival, eu comecei a me explorar mais, eu comecei a me permitir mais ser eu mesma, Uhum. sabe? Não que eu no olhar da sociedade eu virei louca, né? Mas no meu eu tava numa fase de exploração assim enorme. E é engraçado que minha família pensou, ela vai para um retiro de meditação, ela vai ser mais calma, mas não, eu saí de lá com uma sede da vida, sabe? Porque você fica lá, você come comida vegetariana, não é muito gostosa, você não pode olhar para ninguém. Então, você começa a pensar em Caracoles. tudo da sua vida. Você começa. E eu lembro que eu comecei a olhar para partes do meu corpo que eu nunca tinha olhado na minha vida. Falei, nossa, olha isso. Aí eu comecei a ver a importância da gente cuidar do nosso corpo, que é a nossa casa aqui, sabe? Porque eu não podia conversar com ninguém, não podia ler, e você também não podia ficar no quarto. Então, eu fiquei lá, você tinha que ficar parado, não podia se exercitar, não podia fazer bem leve, assim, alongamento. Uhum. Então, é bem cru, sabe? Você fica ali, você medita o tempo inteiro, então você tá com uma conexão, assim, na realidade, que é em câmera lenta, enquanto a nossa realidade, a gente realmente está em modo automático. Isso dá uma oportunidade de você começar a pensar em hábitos que você tem que antes você não reparava porque estava no automático. Então, diminui a velocidade da sua vida. Eu lembro que quando eu saí no último dia, eu liguei meu celular e eu consegui sentir a energia de todas aquelas mensagens chegando no meu celular, todo mundo querendo saber de mim e conversar com alguém, a minha voz. Eu falei, nossa, olha a minha voz, como o som da minha voz, que interessante. Então é uma coisa que realmente te fecha e você explode para dentro, porque geralmente a gente tem muitas distrações, né? Uhum. Então pensa numa pessoa cega. Uma pessoa cega é você ir num retiro de Vipassana, que você não pode fazer absolutamente nada, você não pode nem ter contato visual com outras pessoas. Então, você realmente vai para dentro de si. E o que sai são coisas autênticas, sabe? São quem você realmente é. Então, eu super indico. Eu já fiz 2. Mas é extremamente. Tem gente que começa surta, que começa a chorar, que desiste. Vários dias eu pensei em desistir. E todo dia que eu pensava em desistir foram os dias que eu mais tive experiências místicas, assim, Uhum. boas. Eu lembro que uma das minhas experiências, eu cheguei
num estado onde eu amava tudo. Eu amava o chão, eu amava todo mundo. E aí eu lembro que no meu pensamento eu falei, não é possível que eu amo todo mundo, deixa eu pensar no Trump. Aí eu amava o Trump também. E aí eu vi que era um estado de amor incondicional que é extremamente difícil Sim. a gente chegar, porque a gente tá tão presa nas nossas coisas que a gente não tem capacidade de enxergar por que o mundo é do jeito que é. Então eu super recomendo. Essa coisa do amor é uma parada que aconteceu, de eu conseguir chegar nessa conclusão, também foi através de psicoativo. De falar, cara, a gente não pode. E começou com um pensamento simples dos direitos humanos, né? Direitos humanos são para todos os seres humanos. Não importa o que você cometeu na sua vida enquanto ser humano, tu tá dentro dos direitos humanos, porque foi uma forma que a gente encontrou de acabar com uma violência desnecessária, né? E inclusive de dar vazão para simplesmente para vingança, né? E aí, tipo, se todo humano é humano e o amor tem que ser pelo ser humano, a gente tem que amar todo mundo, né? Então eu me peguei nesse pensamento várias vezes, assim. E ele é excelente, porque às vezes você citou o Trump, mas que está numa esfera muito distante, você não conversa com ele, né? Você só vê os resultados das ações. Mas quando você pensa no seu entorno e das pessoas que, por querer, ou às vezes sem querer, te fizeram mal, pensar nessas pessoas com amor é uma tarefa também, tipo, mano, que pra mim é bem bacana de exercer. Lógico que quando a gente tá no automático, como você diz, jamais você vai fazer isso, né? Mas nos momentos de maior reflexão, tipo, rola, cara. E é muito louco, porque você sai com uma. Eu sinto uma leveza maior. Com certeza. Eu acho porque o que a gente deseja para as outras pessoas é o que a gente está plantando para a gente, né? Então, às vezes a gente tenta negociar com a vida. A gente fala, eu desejo tudo isso para aquela pessoa, que não sei o que lá, e blá blá blá. E a gente não vê que mais cedo ou mais tarde a gente vai colher aquilo que a gente está plantando. Uhum. E é difícil porque realmente as pessoas são maldosas, mas a gente tá num momento, acho que, da sociedade que a gente já é adulto, não é igual uma criança, ele me bateu, eu vou bater de volta, sabe? Alguém tem que ser o adulto da situação e falar, não, aquela pessoa tá me maltratando, a gente tem que saber separar. E os psicodélicos ajudam porque a gente, de certa forma, supre as nossas necessidades, e só quando a gente supre as nossas necessidades que a gente consegue pensar no próximo. Então, o fato você falou de amor próprio, é engraçado que os meus dois vipassanas, a moral da história, né, quando eu saí de lá, foi amor próprio. Eu tenho que ter mais amor próprio. Em tudo que eu faço, porque e é engraçado que os psicodélicos, eu tava até falando esses dias no meu canal, que eles cuidam da gente, e toda vez, eu não sei se você já teve essa experiência de pensar no meio ambiente, de pensar nas pessoas em volta de você. Então, os psicodélicos meio que fazem uma troca. Ó, eu cuido de você e você cuida de mim, que é a realidade, é a natureza, né? Principalmente com ayahuasca, com cogumelo. Sempre tem aquele pensamento de como eu tô tratando o meio ambiente, como é que eu tô impactando o lugar onde eu tô. Então, é bem isso, eles cuidam da gente pra gente conseguir cuidar das outras pessoas, da gente e deles, né? Sim. Então, Essa minha experiência em termos de meio ambiente, acho que foi na primeira vez que eu usei Kogu, foi o Kogu mesmo, né? E eu morava num quintal com muita planta, muito arborizado, assim, tinha muito verde no quintal. E em contraste com o muro cinzento, né, normal e tal, de uma casa. E eu lembro de ter visto uma aura em volta de tudo que era vivo, e eu não via no muro. E eu falei, cara, essas paradas estão vivas de verdade, mano. É mais do que você ver a planta crescendo no dia a dia e tudo mais, né? Você regar e tudo. Eu falei, mano, elas estão vivas agora, de verdade. Não é só na hora que eu rego, não é só na hora que eu olho, não é. Tipo, ela tá ali. são seres vivos iguais a gente, né? Igual Essa condição de igualdade que eu vi com uma planta, eu falei, cara, é com uma planta, não foi com um cachorro, não foi com nada, foi com uma planta. E eu falei, se eu tô vendo esse nível de igualdade na planta, cara, tipo, o resto da vida, a vida como um Exato. todo, tipo, é isso também, e, tipo, não tem mais discussão, né? O que eu acho legal é que acaba a discussão interna sua de, tipo, quando você passa por essa experiência. Acaba o pensamento, né? Fica ali Isso, falando é. a vozinha. Eles chamam de monkey mind. Monkey O Mind, macaquinho. sim. Monkey mind, é. E isso que você me falou é interessante, que eu lembrei de um livro que eu li de um físico. O nome dele é Thomas Campbell. E ele escreveu um livro que chama Minha Teoria, My Big Toe, chama, né? A minha teoria de tudo. Uhum. E ele é um físico, hoje em dia ele trabalha para a NASA, mas ele é especialista em astral,
viagem astral, né? Astral traveling. Ah, sim. E, Acho massa essa parada também. e ele fez, desde criança ele costumava fazer, né? Astral traveling. E ele chegou num momento que ele viu que até as coisas que ele comia. E aí um dia ele chegou, né? Ele fez tanto astral traveling que ele começou a ver na realidade normal dele essa realidade bem, bem crua. E um dia ele tava olhando lá pra árvore lá fora e ele falou: Nossa, o que é aquilo? É neve na árvore? Mas tá no verão, o que é aquilo? Aí ele chegou perto da árvore e ele viu uma aura em volta da árvore. E aí ele falou que ele começou a fazer várias experiências e quanto mais ele comia, melhor. Então, o açúcar é uma coisa que mexe muito com a nossa percepção da realidade. Então, tem várias coisas que a gente consome que faz com que a gente enxergue a realidade de forma diferente. E eu sei porque quando a minha meditação é muito mais profunda quando o meu corpo tá mais limpo de açúcar, assim, sabe? Que não tem muita toxina, muito produto industrializado. Então, tem essa parte também de que a realidade que a gente enxerga, ela pode ser muito mais aguçada e muito mais real do que o que a gente realmente vê, né? Por conta de todas essas coisas que a gente... Trauma que a gente tem, né? Porque a nossa... É engraçado que as pessoas falam, aquela pessoa é louca. A gente tá percebendo a realidade de forma totalmente diferente. A realidade que eu vejo é uma realidade totalmente diferente da que você vê. E isso vai variar de acordo com a nossa infância, com experiências que a gente teve no longo da nossa vida. Então, é engraçado a gente ter essa autoridade de querer falar de como as pessoas são. Ai, porque aquela pessoa não é normal, aquela pessoa a gente julgar os outros. Igual você falou, essa de você conseguir ter compaixão, é você conseguir pensar que até o Trump teve uma infância. E talvez, muito provavelmente, a infância dele foi bem difícil. E pensar que em um momento da vida dele, ele foi uma criança. E uma criança, ela não nasce daquele jeito. Então, tem todo um processo de moldar ali que a sociedade faz com a gente, que se a gente não é esperto o suficiente, a gente fica presa naquilo. Tanto o Hitler que falou, ele falou que sorte a minha que os homens não pensam. Essa é uma frase dele. Então, você vê que ele entendeu que os homens não raciocinam muito. Então, ele tomou... ele pegou vantagem do fato de que as pessoas têm uma falta de raciocínio, né? Sim. E apesar da gente julgar o Hitler e tudo, ele era um líder, né? Na época dele, e ele conseguiu manipular muitas pessoas. Então, a gente tem essa fraqueza, de certa forma, de igual uma ovelhinha, né? No que os outros falam, e não descobrir dentro da gente. E não, ao invés da Bíblia falar, porque a Bíblia falando, a sociedade, a professora, a sua mãe, seu pai falando, são vozes que elas fazem com que a nossa voz interna fique muda. Sim. Então, quanto mais a gente escuta, não preciso que a Bíblia me fale que eu não tenho que matar ninguém, eu tenho que ir dentro de mim e falo, eu me sinto bem com o pensamento de matar outra pessoa. Então, eu acho que ideologia, né, é uma doença enorme que a gente tem na sociedade hoje em dia. Eu gosto muito do Jung. E uma das coisas que ele fala, e assim, eu consigo compreender isso na acepção da palavra mesmo, é o quanto a industrialização afastou a gente da natureza, né? Afastou as coisas das coisas naturais, os processos que os índios têm, principalmente acho que os indígenas, mas são várias sociedades que a passagem de ritual de você de vir para uma vida de criança para adulto e toda essa coisa de uma comunidade cuidar da criança até que ela se torne um membro ativo dessa sociedade, responsável. A gente passou por isso porque hoje a gente está todo mundo individualizado dentro de casa, com os pais que tipo tem que se fuder para conseguir trazer o sustento para dentro da casa e a criança passa a maior parte do tempo sozinha. Às vezes o que o pai ou a mãe precisa fazer para educar essa criança e para ter esse sustento acaba tornando a pessoa muito amarga porque ela está fazendo alguma coisa sem propósito de vida, não é aquilo que toca o coração dela. Então ela já vem, desconta na criança. E às vezes eu olho assim para a sociedade como a gente está vivendo, né? Tipo, você citou duas vezes o Trump, mas eu tô aqui no Brasil. Até nisso a gente é pior porque a gente ainda tem o Bolsonaro. Eles chamam de Trump do Sul. Aí. Trump do Sul. Que merda. Mas o que eu percebo na sociedade atualmente, assim, cara, é uma epidemia de narcisismo, porque, como você disse, a criança não nasce narcisista. Ela não nasce ruim, ela não nasce bipolar. Eu acho que bipolar não é uma condição que você nasce com isso. Eu posso estar falando merda, mas acho que essas condições que são mais atreladas a traumas, né? E parece que tem uma epidemia, cara. Tipo, justamente porque a gente tá nessa sociedade
capitalista, ocidental, que tem os seus benefícios, eu não estou falando para acabar com tudo e vamos começar do zero, não é isso, né? Mas a gente tem que olhar para as consequências dessa forma de vida. Você falou do Jung e é interessante porque eu me questiono muito em relação ao Trump, ao Bolsonaro, porque tem uma metade de mim que fala, nossa, eles são horríveis, eles xingam as pessoas, eles têm uns valores completamente diferentes de mim, né? E aí um outro lado de mim consegue ver que se eles existem atualmente é porque tem uma necessidade. E o Jung fala da nossa sombra. Uhum. E infelizmente a maior parte da sociedade no Brasil e nos Estados Unidos eles pensam igual o Bolsonaro e eles pensam igual o Trump. Então aquilo tem que ser trazido para a superfície, para a luz, para ser curado. E infelizmente é o que a gente está vendo hoje É o em dia. momento que a gente está passando, né? Exatamente. Então, é difícil a gente enxergar e a gente ver que Deus está em tudo, que existe uma perfeição na realidade que a gente está, de que nada acontece em vão e cada pessoa, cada borboletinha, cada animal tem o seu papel ali, inclusive a gente tem um papel aqui. E, inclusive, o Trump, ele tá fazendo o papel dele. Uhum. E o Bolsonaro, ele também tá fazendo o papel dele. Infelizmente, eles têm valores diferentes da gente. E aquilo tem que ser trazido para luz, para ser curado. Então, mas ao mesmo tempo é difícil. Um lado da gente sofre muito de ver o resultado de tudo que está acontecendo. Mas eu procuro ter fé e ser positiva de não pensar, porque o ego quer sobreviver, né? Talvez os seres humanos não sobrevivam do jeito que a gente está vivendo a nossa vida, mas a vida em si vai continuar. As árvores vão continuar. Uhum. Os cogumelos, eles são mais antigos do que as árvores, né? Então, os psicodélicos vão continuar, talvez outra raça vai começar. Então, porque pensar, todo mundo fala, é negativo, os humanos vão morrer. Eu falo, se morrer, porque eu tenho o entendimento dentro de mim de que se eu morro, o que tá morrendo é meu ego. Eu continuo vivendo através das flores que nascem, de tudo. Então, o ego quer deixar uma marca, quer ficar para sempre aqui, né? Você tá vendo que o ego é uma criança que ganhou um pote de doce, que é o melhor carro. Não importa se o carro não é elétrico ou se tá poluindo, ele quer o melhor carro. Ele foi apresentado a uma loja de doces e ele tá pegando tudo que ele pode. Tá extraindo o óleo, tá matando as árvores. Então a gente basicamente você consegue ver que a gente se você pensar na idade da Terra e na idade dos seres humanos, a gente está ainda aprendendo a brincar com fogo, né? E agora a gente começou a época de aquário. Então, a época de aquário é a parte da tecnologia, que é onde a gente está trocando informação e a tecnologia está me conectando. Eu estou aqui nos Estados Unidos, você está no Brasil. Sim. Antes eu não tinha internet, então eu não me importava com algo. Hoje em dia eu tenho amigo no Japão, eu tenho amigo na Europa, então tá criando uma consciência que tá além do meu corpo. Então essa minha consciência, eu me importo com o Brasil porque minha família tá aí, eu me importo com o Japão porque meus amigos estão lá. Então a gente tá expandindo através da mente, da informação, que aquário é o signo da informação, por isso você falou que é muito difícil você ficar quieto, né? Então aquário é o signo da informação e ele gosta de passar informação para todo mundo, de conversar, de saber sobre tudo e de conectar os pensamentos. Então a gente tá e por isso que surgiu a tecnologia, e essa tecnologia ela pode ser usada, tudo que a gente tem, uma faca pode ser utilizada para cortar um pão para alimentar uma criança com fome ou pode matar alguém, tirar a vida de alguém. Então a tecnologia atualmente ela tá sendo utilizada de forma ruim, mas também está sendo utilizada de forma boa, né? Não, eu acredito que a gente usa a tecnologia. Eu sou um pouco otimista também. De olhar para o mundo e falar que, mano, a gente está caminhando, né? Tipo, a gente está aprendendo as coisas e tudo mais. Em algum momento vai dar certo. Uhum. A questão principal é quando que é esse momento, né? A gente que é o seu caso também, que está lidando com um psicoativo, que está com uma expansão de consciência, uma consciência mais expandida do que a média, a gente olhar para isso às vezes e ter eu não sei, uma ligeira angústia. Tipo, de falar, cara, puta merda, mano. Tipo, tem que esperar uma galera, tipo, se conectar também. E eu não acompanhar, abrir a mente para psicodélicos. E ao mesmo tempo que a gente entende quando você tá passando por esses processos de expansão da consciência, que você não pode simplesmente chegar lá e falar, faça isso, porque, nossa, vai mudar a sua vida e tudo mais. Cada um tem um caminho, né?
Mas eu acho que volta muito naquilo que eu te falei, da realidade que a realidade que eu percebo é uma realidade totalmente diferente do que as outras pessoas experienciam. Uhum. E a gente, o fato da gente ter experimentado psicodélicos, a gente está passando para um outro level de consciência, que as pessoas que não estão experimentando psicodélicos, elas estão ficando, e porque o psicodélico, ele faz você tá andando ali num caminhozinho que tem pavimento, né? Tem asfalto. E quanto mais você passa ali, mais o buraco enfia no chão e mais aquele caminho fica mais fundo e mais é difícil você criar um caminho novo. Então você vai passando ali várias vezes naquele caminho e vai afundando. E o psicodélico ele faz a gente conseguir quebrar as paredes e criar um novo caminho. Então, o que está acontecendo, eu sei que, por exemplo, minha mãe, ela está no momento da vida dela que isso acontece no level dos neurônios também. A gente vai envelhecendo o corpo inteiro. Uhum. Então, vai criando aquela rigidez, aquela cristalização que faz com que a pessoa não consiga mudar muito a vida. E os psicodélicos, eles criam aquela resiliência e criam caminhos novos e conexões novas com o neurônio que estava doente ou estava danificado. E então, ele recria aquelas conexões para a gente conseguir pensar diferente. Então, o que está acontecendo é que muitas pessoas que não estão experimentando os psicodélicos, tá, elas podem ter prática de meditação. Tem várias formas de você evoluir como pessoa. E os psicodélicos são uma delas. Muitas pessoas que não estão experimentando ou que não estão mudando a vida, elas estão ficando mais ainda naquela vida parada e a percepção de realidade vai ser diferente, porque eu acho que a gente tem essa ideia de, quando eu morrer eu vou ir para esse lugar melhor. Não, essa ascensão do ser humano está acontecendo aqui agora. E a gente está ascendendo. Por isso que quanto mais a gente trabalha na gente, quanto mais a gente experimenta psicodélico, mais a gente muda os amigos, mais muda a vida. Então é uma. Porque você vê, quando a vida é parada, quando eu morava no Brasil, minha vida mudava a cada 5 anos, a cada 3 anos. Agora minha vida muda a cada 2 meses. Então é um crescimento acelerado que a gente está passando por conta dessas substâncias, e a ascensão que a gente está tendo é no level de consciência, não é no level de, eu vou pro inferno, eu vou pro céu. Exato. E essas pessoas, infelizmente, é maldoso falar isso, e talvez as pessoas que te seguem não vão gostar, mas o vírus nada mais foi que a gente cresce como organismo na Terra. E se a gente não está tratando bem o nosso entorno, de certa forma é como se Deus estivesse limpando um pouco, falando, não, porque o mundo está superpopulado. Uhum. E o que a gente está fazendo com os oceanos, com a Mata Atlântica, com tudo. Então a gente claramente não está. O meio ambiente não está comportando ter a gente aqui. E o vírus, se você for ver, é maldoso pensar dessa forma, e eu posso falar porque eu perdi gente na minha família também, que as pessoas que são mais velhas, elas têm mais uma certa rigidez na mente e elas não estão abertas à mudança. E na visão de crescimento, de evolução, de consciente, se você não evolui, você fica obsoleto. Então, de certa forma, você não está fazendo sua parte ali na sociedade de crescer como organismo. Tanto que você falando de comunidade, de ter uma comunidade ali onde as pessoas se ajudam, a gente criou a comunidade dos indígenas, a gente era cada um por si, a gente criou uma comunidade porque nós somos mais fortes como uma comunidade. Uhum. Então, a gente saber, e o que esse vírus fez foi aproximar a gente mais um do outro. E não pensar só na gente. Eu tenho que usar máscara para mim, mas mais ainda para outra pessoa. Então, a gente foi forçado a pensar no próximo, a dar um break no meio ambiente, de não poluir tanto, de não sair de carro por aí. Então, de certa forma, esse vírus veio para cá e eu vejo que o vírus chegou na vida de algumas pessoas e fez muita miséria. Em algumas outras pessoas, as pessoas triunfaram. Então, se você se adapta fácil, se você tem a mente que muda rápido, resiliente, você sobrevive, você tem mais força de sobreviver no mundo de hoje em dia. Então, essas pessoas que não estão experimentando psicodélicos ou que não estão trabalhando nelas mesmas, elas estão sofrendo por isso. E a gente está passando para... tem esse guru que eu assisto, que ele fala que as pessoas que estão muito grudadas na tecnologia e ficam ali o tempo inteiro igual um zumbi, elas estão criando um consciente como se fosse de zumbi. Então, elas estão... o cérebro delas está criando uma certa rigidez e uma dificuldade de maleabilidade que se a gente viver nessa realidade aqui e usar a tecnologia de uma forma boa, a gente consegue expandir a nossa consciência e consegue ascender, né, como ser humano. Cara, não precisa se preocupar se a galera vai gostar ou não, porque, tipo, antes de mais nada, aqui, tipo, é um open bar, é uma conversa, tipo...
Assim, a única coisa que mas aí eu já evito selecionando as pessoas que eu chamo pra conversar. Que a única coisa que não rola aqui é discurso de ódio, tá ligado? Tipo, Ah, com é a certeza. única parada. Então, tipo, nesse ponto fica tranquila. E eu queria fazer um gancho nessa parte que você falou. Porque, assim, eu não tenho uma crença, tipo, em alguma coisa divina especificamente, assim. Eu não tenho religião, né? Uhum. Às vezes minha mente vaga pra, tipo, existe alguma forma de uma consciência que a gente não tem a menor noção, que é muito maior que a nossa. Às vezes é, tipo, só matemática e estamos aqui por aqui porque estamos mesmo. Eu fico flutuando entre essas duas coisas. Quando eu flutuo pro lado de ter uma consciência maior que a nossa, eu imagino também que, tipo, essa coisa do vírus aparecer é uma resposta. E com certeza é uma resposta, porque se você não estivesse comendo morcego, a gente não tá lidando com essa porra, né? Uhum. Para começar, né? E isso não falando da China especificamente, porque a gente come. Eu tô morando em Tatuí agora, que é uma cidade a 150 quilômetros de São Paulo. Uhum. E no interior nego caça tatu pra comer, tá ligado? Tipo. Uhum. Meu pai come tatu. Então, tipo, porra, a gente tem um monte de coisa ali que funciona, que não traz vírus, tá ligado? A gente não precisa ir pra frente nesse sentido. Então não é É. falando da China especificamente. Então é uma resposta com certeza da natureza, você não precisa acreditar em Deus pra nada em relação a isso, né? Mas no que tange ao social, a vida das pessoas, esse vírus claramente ele colocou o mundo tipo de um lado e de outro. Já havia um mundo polarizado, mas esse vírus, através inclusive do Trump e do Bolsonaro, eles dividiram, cara, tipo, quem tem condição de seguir em frente e ser um ser humano produtivo, que troca, que se conecta, responsável, que a gente possa confiar, né? De pessoas que, tipo, não tem. Mano, tipo assim, você não pode confiar nessa pessoa, tipo, você não pode, sei lá, chamar ela pra almoçar na sua casa, tá ligado? Tipo, porque se eu tivesse filho, eu não ia querer que meu filho tivesse uma companhia dessa, tá ligado? Por exemplo, assim. Então eu concordo com você nesse ponto aí. Eu acho que, tipo, esse vírus tá dividindo a humanidade entre as pessoas que são um pouco mais capazes de enxergar, que são mais maleáveis, resilientes, que, tipo, conseguem seguir em frente, né? E essa parada é muito louca. Eu não tive nenhum parente direto que morreu, mas, cara, já morreu muita gente, muitos amigos perderam pessoas queridas. Meu pai foi internado, tipo, a gente ficou aquela semana do desespero ali, tipo, que você todo dia esperando a notícia pra saber se piorou ou melhorou. Mas no Mas geral, a minha vida, tipo, na pandemia, ela parece que deu um thrive, sabe? Tipo, minha também. é muito louco. Eu tenho alguns amigos particulares assim, que eu converso sobre isso, né? E a gente fala, mano, é foda, né? Você pensar que sua vida tá, tipo, florescendo no momento onde tá todo mundo muito No fudido, cara. caos, no É, caos. E é interessante que a minha também, eu criei meu canal, eu dei assim um empurrão na minha vida. Mas eu acho que o que aconteceu foi que a gente tinha tantas distrações. Tinha gente que saía com amigos que eles nem gostavam muito, mas saía só pra ter amigo, sim. bebia álcool, eu não bebo álcool, bebia álcool só pra ser mais divertido. Então, tem gente que tinha uns hábitos muito assim, só pra não ficar sozinho, era uma forma de fugir de si mesmo. Uhum. E aí a gente foi deixado numa sala escura, sem nada para fazer. Então agora vamos sentar com nossos pensamentos. E como é que tá a sua mente? E principalmente as pessoas que estavam vivendo naquele estado automático de fazer igual louco na vida, essas pessoas tiveram dificuldade de sentar com elas mesmas e falar: o que eu vou fazer agora? O que eu Exatamente. tô fazendo na minha vida? Porque o vírus ele priorizou. Você tá você voltou ali pro básico. Eu preciso de papel higiênico, eu preciso de comida, eu preciso da minha família saudável. Eu preciso sobreviver isso. Foi um certo apocalipse. Então, te voltou ali e falou: quais são minhas prioridades? Eu tenho dinheiro guardado? O que eu tô gastando meu dinheiro com? Então, fez você. Quais são as pessoas que estão perto de mim? São pessoas que eu realmente confio? Porque você tem que saber, você tem que confiar na pessoa, saber que ela não tá saindo pra festa e Uhum. tudo, entendeu? Mas eu acho que a relação de separação, isso é a febre do ser humano, né? Como todo, do ego, de separar. Esse é eu, esse é você. E isso não. Eu acho que sempre existiu. Mas o vírus, ele tornou mais aparente porque a gente parou de fazer as coisas normais que a gente fazia, nossas rotinas diárias. Então, a partir do momento que parou tudo, as coisas que. Outras coisas puderam vir para a superfície, como aqui nos Estados Unidos veio
a importância da consciência negra. Uhum. Então, várias coisas vieram para a superfície que antes não teve oportunidade porque a gente estava com muita pressa. Então, deu uma slowdown, né, uma câmera lenta na nossa vida e a gente parou assim e refletiu sobre a nossa vida, sobre as pessoas, sobre os nossos valores, né, que a gente valoriza. Eu não, para eu vou ficar comprando roupa se eu não tenho nem lugar para ir agora? Então, parou tudo e eu acho que deu uma oportunidade para a gente pensar e foi como se fosse uma trip psicodélica, mas o mundo inteiro tava passando Sim, por aqui. sim, é uma. Caralho, é verdade, é uma trip psicodélica mundial, né? Eu tenho um podcast do Joe Rogan com o Chapéu. Não essa última que saiu essa semana, acho que foi, acho que sei lá, um ano atrás, eu não vou lembrar exatamente. Mas a gente já tava em pandemia já. E o Chapéu falou uma coisa que eu achei muito interessante, tipo, ele falando pra gente olhar pra humanidade como um todo durante a pandemia. Ele fala, tipo, quando a pandemia vem, eu sou obrigado a olhar para minhas próprias escolhas, né? E no caso dele, ele fala, tipo, eu olhei para minhas escolhas e falei, cara, tipo, legal, eu tava escolhendo bem até aqui. Uhum. A pandemia, tipo, não vai me afetar tanto. Eu falei, pô, é verdade, né, cara? Quando eu olhei e tava morando só eu e a minha esposa, minha companheira, né, Maísa, eu olhei pra ela e falei, cara, nossa, tá suavão morar com ela aqui, porque, tipo, né, eu confio nessa pessoa, tá tudo certo, os ideais são parecidos, a gente tá indo pra mesma direção. Agora, cara, as pessoas que, tipo, foram obrigadas a olhar pra essas escolhas e de repente falar, cara, tipo, puta, eu tô escolhendo errado faz muito tempo, eu não imagino. E elas se depararam com medo também, É, né? então, aí é a bad trip dessa psicodelia, né? Tipo, tem uma Para muita galera gente foi passando uma uma bad bad trip. trip pesadaça, velho. Teoria da conspiração. Sim, Teve de tudo. Até gente que eu falava, nossa, aquela cara é inteligente. Nossa, mas que ideia é essa que essa pessoa tá? Então, até pessoas que renomadas, assim, falei, nossa, muitos podcasts que eu assisti, as pessoas começaram a cair em teoria da conspiração. Então, eu acho que as pessoas se depararam com medo. E como é que você reage, né? Uma vez que você. E eu acho que deu um pause na vida, né? Um pause, assim. E aí, sabe, eu tava passando um filme, o filme tava em modo rápido, e aí você pausou e fala, nossa, essa sou eu. Isso é como eu me comporto. Isso é como eu trato as pessoas. Porque eu tô sempre nessa cycle de fazer as coisas tudo rápido. Vou eu entro no carro, eu nem presto atenção direito em volta de mim, eu só vou pro trabalho, modo automático. Então, sim. fez a gente prestar atenção. E se a gente já tava trabalhando na gente, que foi o nosso caso, é uma oportunidade de você ir para dentro de si mesmo e é maravilhoso. Você foi fechado dentro de um carro, de um quarto com várias coisas para fazer. E aí eu falei, nossa, então eu posso desenhar qualquer coisa, tenho tempo livre, não vou Exato. receber muito, mas ao mesmo tempo consigo comprar comida, vou ter tempo para me descobrir, né, de autodescobrimento. Mas muitas pessoas, ao invés de se descobrir, elas tiveram que lidar com traumas que elas nunca enfrentaram. Então, é a bagagem que a gente é o trabalho que a gente tem que fazer, que é diário, né? Que você aparentemente está fazendo com o seu podcast de abrir a mente das pessoas, Uhum. de se expor também das suas experiências. Muita gente não tá, e eles não querem, entendeu? Eles não querem saber de uma outra vida, porque eles têm medo. Então eles foram deparados com a bagunça do quarto, eles estão trancados dentro do quarto, eles nunca limparam o quarto, não tem ferramenta para limpar o quarto, porque eles nunca fizeram meditação, nunca fizeram breathwork, nunca fizeram absolutamente. Nunca utilizaram nenhuma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E esse é um papel que a gente tem como ser humano, da gente estar aqui, da gente. Como a gente cresce como organismo, a gente tem que saber a nossa participação. Que se a gente para, é como se todo mundo estivesse pedalando nessa bicicleta enorme, e se você para de pedalar, vai ser mais difícil para os outros. Então a gente tem um papel aqui para desenvolver nessa sociedade que não é um papel de fazer algo ou fazer aquilo, é um papel de ser a gente, de ter a nossa personalidade, de pegar o nosso lugar ao mundo, no mundo e ser autêntico no que a gente faz. E eu costumo pensar que a gente recebe a energia do universo na cabeça, né, no chakra coronário, e aquela energia passa pelo nosso corpo e a gente tem que expressar aquela energia de uma forma autêntica. Mas se você tem ideologia, você tem ódio, igual discurso de ódio, eu também não gosto. Sempre que eu vejo como os podcasts estão ali, eu já tento mudar a direção porque eu realmente não gosto. Então tem muita gente que é muito mais fácil odiar do que amar, Sim, do que sim. parar para pensar e falar, talvez essa pessoa teve um dia difícil, por isso que ela tá me tratando mal. Então, e existe um certo esforço e lentidão na nossa vida diária que muitas pessoas não têm, né? Tem um filme maravilhoso que é o Predestination, que não sei se você já Não assistiu. assisti, Cara, não. tipo, assista, tipo, quando você Eu tiver vou um tempo. assistir. É... Eu não vou poder falar muito, senão eu vou te dar spoiler do filme, né?
Mas em um determinado momento ali, o personagem fala exatamente essa frase. Tipo, ele olha para um outro personagem que tá, tipo, cheio de raiva, de ódio, ele quer matar alguém e ele fala, tipo, é mais fácil odiar do que amar, né? Exatamente. E no geral, é mais fácil, né? Muito louco isso. É mais fácil. É bem Mas mais a gente é fácil, o quê? A né? gente não é uma criança, né? A gente Na é um verdade, adulto. assim, então, talvez como criança seja mais fácil, porque como adulto não deveria ser mais fácil. Depois que eu conheci os psicoativos, psicodélicos, né? Eu não consigo achar mais fácil odiar do que amar, porque, tipo, eu sei que o ódio ele vai dar um trabalho no longo prazo muito É maior. porque você tem essa consciência expandida, né, Sim, mãe? Mas muitas pessoas não é têm. Você tem a verdade. capacidade de saber que se as pessoas estão te tratando mal, é só sobre elas. Você sabe separar. Por quê? Porque você tá cuidando. É como se fosse uma criança presa no corpo de adulto. Sabe? Fica emburrado, fica Uhum. bravo e quebra coisa, e faz um show, né? Como é que chama? Faz. Eles chamam quando a criança se joga no chão e faz Birra. birra. Faz birra. Então, se você for ver, é muito criança em corpo de adulto. E se você vê, todo mundo tem esse lado de criança que são os traumas que vêm pra superfície. Mas por que você tá me tratando assim? O que a pessoa fala é sobre ela, não tem nada a ver com você. Exato. Mas a gente tem essa tendência a criar, de assumir, né, que a pessoa tá falando da gente. E se a gente não tem a nossa parte curada, que os psicodélicos ajudam a gente com isso, né? Uhum. Da gente se dar amor próprio, da gente se cuidar, de entender o outro, de ter a consciência mais expandida, de pensar, eu penso em mim, mas eu penso no outro também. E quanto mais a gente usa psicodélico, mais a gente trabalha na gente, mais essa consciência expande e você tem esse level de aquela pessoa sou eu também. O jeito que eu trato ela é o jeito que eu quero ser tratada. Então, Uhum. é difícil, é um trabalho diário, porque nem eu também não sou Madre Teresa de Calcutá. Sim, Mas eu acho que a gente pode respeitar, mesmo que a gente não ame, eu acho que o primeiro passo é respeito, sim. né? Eu acho até que, tipo, o respeito vem. Eu não sei, cara. Eu acho que talvez no meu caso eu preciso amar antes de respeitar. E aí eu trabalho muito essa coisa que eu tava te falando, tipo, do amor pela humanidade, tá ligado? Tipo. E o respeito, às vezes, ele se dá até no afastamento de algumas pessoas, assim. Tipo, cara, É amar à distância, amar à o distância. maior respeito que eu posso te dar é não falar com você, tá ligado? É. Tipo. Eu posso te amar, mas eu não preciso estar junto com você pra te amar. Exatamente, exatamente. Fica Distância. lá, tipo. Conforme a proximidade, a gente vai. Às vezes se dispõe a fazer mais porque está mais próximo, laço sanguíneo, amizade e tudo mais, né? Mas mesmo assim é na distância. Deixa eu te perguntar uma parada. O seu consumo de psicoativos, ele começou quando você estava no Brasil ainda ou foi depois que tu Não, desembarcou aí? começou aqui. O primeiro na verdade, eu não considero um psicodélico, mas foi o MDMA, que é o êxtase. Foi a Tá, primeira eu tinha acho que 26 anos, 25 ou 26 anos. Acho que 26. E eu experimentei pela primeira vez e foi a droga do amor, eu né? ouvi seu relato, cara. Foi muito lindo, Foi como mano. se meu coração tivesse expandido assim, e eu falasse, nossa, eu não sabia que eu tinha essa capacidade de amor incondicional. Né? Foi como se meu coração tivesse numa caixinha ali de metal e não pudesse expandir. Uhum. E expandiu de uma maneira que eu amava tudo, eu amava todo mundo. Tanto que eu quero experimentar MDMA hoje em dia, porque o protocolo que a MAPS tem, não sei se você já ouviu falar da MAPS, Não. Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies. Porra, massa. Nossa, é muito legal porque muita gente doa milhões para essa associação e eles fazem muitos, chamam de trial estudos, sabe? Uhum. Estudos clínicos com terapeutas, e eles já estão legalizando tudo aqui, então é super legal o trabalho que eles fazem. E eles fazem um trabalho com MD porque o que acontece é a droga do amor. Você ama todo mundo, né? Quando você toma, inclusive você. Só que o trabalho deles, o protocolo, é você colocar uma viseira, você colocar uma música clássica e você deitar e ficar calmo ali, num estado meditativo, e você explodir de amor para dentro. Porque quando você toma o êxtase, você explode de amor para fora. Sim. Quando você toma com acompanhamento terapêutico, com a viseira, na verdade, você pode fazer até sem acompanhamento terapêutico, mas se você tiver alguém ali que você confia, seria ótimo, né? Mas é legal essa ideia do protocolo deles, porque você explode para dentro de amor. Então, é uma oportunidade de você revisitar traumas, porque a gente não quer estar consciente dos traumas, porque é difícil, dói, Uhum.
é difícil a gente enfrentar, né, as nossas sombras, as nossas dores, as dificuldades que a gente passou. Então, com e não só isso, mas o MD, ele desliga a sua parte do cérebro, que é o monkey mind, que é o Uhum. macaquinho que fica lá falando o tempo inteiro. Então, ele desliga a sua parte racional e ele aumenta a sua capacidade de compaixão. Então, esse protocolo é legal, você fazer a viseira, colocar uma música clássica, ir para dentro de você e voltar para todas e é engraçado que você fala, mas como é que faz? Eu tenho que voltar para onde eu fui traumatizado? Mas a substância é tão fascinante que eles fizeram vários estudos e eles descobriram que 70% da sessão os psicólogos não precisam intervir. Então a pessoa já vai ali, o cérebro já sabe aonde ir, em que situação que ir, e aí você revisita aquele trauma, só que com uma outra visão, com uma visão mais empoderada, uma visão mais forte. Isso faz com que você consiga curar, né, esses traumas. Então, o MD foi a primeira substância que eu experimentei e eu sou pisciana, então eu tenho uma personalidade bem, eu vicio em coisas muito fácil, Uhum. né? E quando eu experimentei aquilo, eu nunca tinha experimentado absolutamente nada, nem maconha. Então eu falei, gente, se eu 2 segundos para eu cair nisso e começar a usar e ficar viciada. Então eu comecei a ler livro igual louca, de psicodélico, vários livros, e eu comecei a pesquisar, e aí eu experimentei LSD, e depois eu experimentei os cogumelos, que os cogumelos, para mim, eles são muito difíceis. Eles têm um approach bem masculino, assim, de mostrar bem esfregar na Sim, cara e sim. sem muita compaixão, sabe? Então eu gosto muito do LSD porque é muito criativo e eu consigo mais controlar assim a sessão. E a ayahuasca também é maravilhosa porque tem aquele espírito materno, né, que te ajuda a voltar ali no Sim. trauma e resolver. Então aí foi quando eu comecei e deve fazer o quê agora? Faz 5 anos, eu acho, que eu experimento psicodélicos e eu sou fascinada porque eu acredito que é o futuro da humanidade em relação a medicamentos, porque se você for ver o sistema educacional, ele é falho, né? Ele está atrasado, Uhum. o sistema de saúde Bem também é atrasado, né? atrasado. Os dois bem Então, atrasados. é um sistema arcaico que a gente tem de medicamento que remédio para depressão, eles têm a eficácia de 40 ou 50% para algumas pessoas. Então é uma eficácia muito baixa, a gente realmente não tem ferramenta. E eu acredito muito que os psicodélicos, eles são ferramentas muito boas se usadas de maneira responsável. E eu acredito muito que aqui já tem. Aqui é engraçado que está começando por cidades e por estados que estão legalizando. Uhum. Eles estão descriminalizando a posse de cogumelo. Então, já existe aqui nos Estados Unidos. E aí no Brasil, o que falta é a parte da informação. Aqui as pessoas são muito Exato. informadas, mas não é legal. E aí no Brasil, eles são legais, mas não tem a parte da informação, porque as pessoas, apesar do Brasil ser laico, eles ainda têm a parte da religião que é bem conservadora, que tem aquela mente de a droga é tudo a mesma coisa. Sim. E além disso, além de como não tem informação, o uso acaba sendo feito em festa, né, mano? Tipo, porra, quem estiver ouvindo Exato. a gente agora, eu não recomendo de maneira nenhuma tu comer cogumelo pra tomar um negócio e ficar. Nossa, Mano, bad trip tipo. tá certo. A chance de dar uma bad trip é bem grande, cara. É bem grande. De estragar o rolê dos outros, estragar o seu próprio rolê. E. Exatamente. É engraçado, você falou essa coisa, eu concordo plenamente, assim, tipo, eu tô fazendo micro de cogumelo agora, né? Eu fiz de LSD, Hum. escrevi um livro fazendo micro de LSD, no primeiro mês que eu fiz micro. Mentira, que legal! Cara, foi muito massa, o livro tá aí, tá bom, tá vendendo, tá legal pra caramba. Na pandemia também, né? Tipo, doideira, né? Foi um mês antes da pandemia, eu escrevi em janeiro. Mas eu sinto que a microdosagem com LSD, eu acho que eu prefiro LSD pra micro e Kogu Uhum, pras eu também. macros. Porque Já tentei, eu já experimentei os dois. O cogumelo, o que aconteceu é que a gente não sabe o tanto de psilocibina que tem naquela. Porque o caule é uma coisa, aham, a na Cap é cabeça é outra. outra. Então, você não sabe a quantidade que você está tomando. Enquanto o LSD, eles colocam no papelzinho e você É a corta o mesma pedaço e coisa. sabe o que você vai É. ter. E o que aconteceu quando eu estava fazendo microdose de cogumelos, teve dias que eu tava high, que eu tomei bem pouquinho, a quantidade certa, mas o level de psilocibina era muito mais alto. Uhum. Não sei se é porque eu não sei fazer, não soube contar direito, sabe? Mas teve dias que eu senti assim muito. E o negócio, o segredo, né, da microdosagem é que você não deve se sentir high. Você deve sentir um pouquinho de alguma coisa, mas você não deve se sentir de uma forma que você não pode trabalhar ou não Exato. pode. Ela não pode ser
aquele estado meditativo que tu tem que deitar na cama e você não tá apto a fazer nada, né? Exatamente, exatamente. Então eu também encontrei eu acho que o LSD é muito mais fácil. Até pra fazer a dosagem, porque os cogumelos você tem que moer, colocar no comprimido. Então, mas Ah, eu mas não, o do devia. Kogu eu vou no tamanho mesmo ali. Eu já sei que na cabeça ele é bem mais forte, então eu evito comer as cabeças, né? Vou comendo só os caules. E quando é a cabeça, eu corto um pedaço menor, assim. Tem vezes que. Já teve dias que eu errei. Aliás, dia Aham. de Então, podcast, inclusive. é importante. Tipo, sei lá, mano, tomar uma dose 7 da noite, assim, e tipo, falar, mano, não, 7 não, mais cedo, né? Umas 4 assim. Aí quando dá, tipo, mano, 5 e meia, tu tá, tipo, high pra caralho, você fala, mano, fodeu, velho. Mas até essa parte do high eu Aconteceu gosto. comigo também. Já aconteceu? É. Já eu fui num curso, meu curso de Life Coach teve 2 módulos, né? Uhum. E no segundo módulo, eu tava fora de lá. Eu tava no momento que eu tava enxergando o quarto como se fosse um cubículo, assim, sabe? Tava mudando a perspectiva. Eu falei, meu Caracoles, Deus do velho. céu. E aí, eu tive que, porque é o que acontece no curso, eu tive que coach as pessoas e as pessoas tiveram que me coach. Aí, na Uhum. hora que o cara começou a me coach, eu comecei a falar de uns traumas muito profundos e eu comecei a chorar, porque eu tinha feito a microdose, que na verdade foi uma macrodose, né? E eu falei, gente, esse cara, ele vai falar pra eu procurar um psicólogo, porque É, tipo, então não dou foi. conta, Eu né? tive várias. Teve uma vez que eu tava no trabalho também, mas graças a Deus eu pude ir pra casa, sabe? Mas eu acho mais fácil fazer a microdose Ah, com, não, com com o LSD LSD. não tem nem comparação. E acho que o efeito também, pra mim, do Eu LSD, sinto que é mais limpo, porque o cogumelo eu sinto meio que um enjoo, sabe? sim. O LSD eu sinto que é mais limpo, é mais sintético, né, também, de certa É, forma. o LSD pra mim acho que ele funciona mais para criatividade e o Kogu ele funciona É, também quando eu preciso tipo fazer alguma parada tipo que não é baseada em criatividade, aquela coisa que TDAH não gosta nem fudendo. Tipo, tu tem que fazer alguma parada exato. repetitiva. Aí eu acho que o Kogu ajuda um pouco Você já nesse sentido. experimentou modafinil? Não, não, já sim, é a Ritalina aqui no Brasil, né? É o princípio ativo, né? Não, na verdade não, não é. O Ritalina é o Aderol, mas tem um outro que chama Modafinil, que Tá, esse não. na verdade, a maior produção de Modafinil é da Índia. Ele, na verdade, é ilegal, não posso recomendar, mas Sim. você pode encomendar da Índia e ajuda muito na concentração e não tem efeito adverso nenhum, porque eu acho que o Aderol, eu já experimentei, fica, sabe, aquela Assim, aquela coisa de tremendo a ficar. mandíbula, e Sim. aquela certa ansiedade, aquela meio que agitação, porque é um estimulante. Enquanto o modafinil, ele te coloca num estado bem meditativo, de presença, Uhum. e ele ajuda muito. Nossa, eu dei pra minha irmã, ela falou, Laísa, eu sou um ser humano muito melhor com esse negócio. E aí ela conseguiu terminar a faculdade que ela estava fazendo por conta do modafinil. Caralho, Então, velho. eles já ouvi falar, que eu já li na internet, que o Barack Obama tomava modafinil. Então, muita gente, assim, e O. é engraçado que a gente não sabe da ferramenta do pessoal, entendeu? A gente pensa que o pessoal tá indo ali cru, sem Exato. nada. A gente teve um E comentário aqui aí, do Josh falando que o Adderall é usado como doping para jogadores profissionais de esportes eletrônicos, cara. Acho que eu não sabia ó, disso. sim, o Adderall, ele é útil também, mas pra mim não funcionou muito porque eu comecei a tremer o meu dente, mexeu muito com o meu... me deu uma certa ansiedade, Sim. mas eu sei que muita gente toma também, só que o Adderall, ele é uma metanfetamina, né? Ele afeta a gengiva, ele afeta o corpo, né? Eu acho que o rim, então... Tá, eu confundi aqui. A Ritalina, na verdade, é cloridrato de metilfenidato. Do grupo Ritalina e Adderall é o É a mesmo, eu mesma acho. coisa, tá? Não, eu só fui ver o Mas nome depois certo ali. pesquisa modafinil. Modafinil é Pô, eu vou deixar bem tranquilo. anotadinho aqui. É, atualmente você tá fazendo um micro de alguma coisa? Eu faço de LSD. Eu não tô fazendo no momento porque eu tenho geralmente sessões de ayahuasca e eles não combinam muito. A ayahuasca é bem territorial. Então eu já tive uma microdose na sexta de LSD, acho que na quinta ou numa sexta. No sábado eu experimentei a ayahuasca e eu não tive uma experiência boa. Então eu acho que eles não se misturam muito. Entendi. Mas eu procuro. E eu não faço assim direto. Porque eu não tenho nenhum problema que eu tô tentando curar, assim, que é. Aham. Obviamente eu tenho meus traumas, mas eu procuro fazer meditação também, porque eu acho que. Eu tava até comentando no meu último bate-papo que as pessoas pensam que os psicodélicos são um milagre, né? Sim. Vai consertar tudo na sua vida. E eu acho que os psicodélicos, quando eu comecei a experimentar eles, eu não tinha nenhum
hábito, assim, de desenvolvimento pessoal, de trabalhar em mim mesma. E eu vi que eles não funcionavam muito. Então, Sim. quanto mais você trabalha em você mesmo, quanto mais livro você lê, quanto mais meditação você faz, breathwork ou qualquer experiência que você tenha que você cresça como ser humano, né? Que você está trabalhando em si mesmo, fazendo o trabalho que tem que ser feito, juntamente com os psicodélicos é a combinação perfeita. Mas eles sozinhos, eles não fazem. O Terence McKenna falou que os psicodélicos não funcionam em pessoas estúpidas. Mas É é verdade. engraçado, mas é verdade, né, cara? Tipo, se você tiver com uma pobreza de espírito ali que não te permita dar pequenos passos, porque acho que a questão da micro, ela também ajuda nos pequenos passos, né? Tipo, de você voltar a produzir, por exemplo. Quem tá, tipo, diante de um trauma muito grande, assim, como foi o meu caso, por exemplo. Transtorno do estresse pós-traumático. Eu passei um ano de medicação alopata mesmo, né? Tipo, tomando estalopram e bupropiona. Eu não consegui me adaptar. Tem gente que se adapta à medicação e segue a vida, tá ligado? Mas Mas, ainda bem que você não conseguiu, né? eu também fico feliz de não ter conseguido, porque eu também ficava pensando, tudo bem, eu me adapto a essa porra, eu vou ter que tomar pro resto da vida, tá ligado? Tipo, porque ele não te dá uma solução, ele não faz você lidar com nada. Ele faz seu cérebro, por exemplo, parar de pensar em suicídio, que já é excelente pra quem tá numa crise muito grande. Já é Ele uma. traz consciência, né, e presença. Então você começa a perceber coisas que antes você não percebia. Mas mesmo assim eu não conseguia ficar produtivo. E aí, tipo, eu falo sem exagero nenhum. A microdosagem ela salvou minha vida no ponto de que não bastava pra mim só estar mais vivo, tá ligado? Tipo, ela me colocou tipo numa parada de escrever um livro, de fazer um podcast, de tipo É de uma estar sede de ativo. vida, né? Toda É, vez que como exatamente. eu tô ali, teve um dia que eu tomei, eu tava deitada, eu falei, ai, não quero fazer nada hoje, era um final de semana. Nossa, eu tomei, de repente eu vi, eu tinha limpado a casa inteira, tava lendo um livro, eu falei, meu Deus do céu, que produto. E é engraçado que os psicodélicos, isso que é interessante, eles não fazem surgir coisas que não existem, Aham. eles aumentam a capacidade de quem você é. Então, se você é isso, você aumenta a sua capacidade. Mas ele não cria nada do nada. Entendeu? Ele não cria coisas Não de tem, um né? ponto que não Sim. existe nada. Então, quanto mais você alimenta, é como se fosse uma ferramenta, uma máquina ali que você tem, que quanto mais devices que você coloca, né? Pequenas ferramentas que você coloca ali para ajudar a capacidade da máquina, mais aquilo vai te ajudar. Então, você, por exemplo, você é aquariana, então você já é extremamente criativa. É você achar aquele canal ali onde você pode. E o LSD em si é uma ferramenta que é totalmente criativa Sim, também. Então, sim. e ele expande. É engraçado que ele traz o nosso lado. É engraçado que eu tive esse insight na minha última experiência com a ayahuasca, que ele traz o seu potencial. Tem quem você é hoje e quem você pode ser se você tivesse todos os hábitos bons e se você tivesse aquela produtividade fazendo tudo. Então ele te mostra o seu potencial. É como se fosse uma visão que você tem. Eu tenho muitas visões de como eu seria se eu estivesse trabalhando em mim. Uhum. Então eu tenho essas visões e aí o fato de dar aquela visão ali para mim faz eu começar a pensar como é que eu posso chegar lá. Então ele muda as engrenagens assim do cérebro e faz com que a gente dá um empurrão, né? E é uma sede de viver, sabe aquele dia que você pensa, nossa, mas tem tantas coisas na vida que eu posso fazer, tem tantos lugares que eu posso viajar, tem tantas pessoas que eu posso. E tem dias que você fala, essa vida, pra que eu tô vivendo? Sim. Então o psicodélico ele te dá aquela sede de viver, de vontade de fazer as coisas, vontade de viver, né? E com a parte excelente que ele não traz uma adição, né? Tipo, você não fica adicto da parada, né? Tipo, você consegue Exatamente. lidar com a vida, se você parar de tomar, você vai continuar lidando com a vida numa boa, né? Você não vai. A não ser no caso, talvez, de microdosagem, que não, eu não sinto o vício, tipo, da necessidade de precisar usar a parada como um cigarro, por exemplo, que eu já vi acender os quatro aqui hoje. Eu não tenho essa necessidade, tipo, de usar, mas tem dias que é justamente isso. Tipo, hoje eu não posso me dar o luxo de ficar sentado no sofá olhando pro nada, sem vontade de nada. Uhum. Eu tenho coisas pra fazer, tem coisas pra entregar, tipo. E aí tu vai pra essa parada. Eu acho muito bacana porque assim, a gente falou bastante sobre meditação e sobre psicoativo, né? No sentido de expandir a consciência, né? E nesse meio tempo eu conheci uma parada que é o Tantra. E eu vi um vídeo seu sobre Tantra. Sim. Eu não sei se pra você é difícil falar sobre isso ao vivo, como foi pra você Não, gravar. posso falar. Uhum, posso. Porque pra mim foi um outro ponto de expansão da consciência que, assim,
me levou. Assim, eu cheguei a ter visão de mim no futuro, cara. Tipo, durante um orgasmo, tá ligado? Foi, O orgasmo é uma experiência psicodélica, né? nossa, cara. É uma morte do ego, é um momento ali que você não tá pensando no que você vai comer, você não tá pensando em nada, você tá totalmente presente. Então, o Osho chama de a pequena morte do ego, Aham. é o orgasmo. Eu não Então, sabia que a gente poderia chegar nessa expansão de consciência através do orgasmo. E quando eu experimentei, eu lembro que, lógico, o orgasmo humano deve ter ali, tipo, sei lá, 5 segundos, 3 segundos, eu não sei exatamente o tempo, mas é uma microfração, né? E dentro desse tempo, eu fui para uma outra parada e o tempo da Terra aqui parou. E eu comecei a viver um outro cenário onde eu me encontrei no futuro, numa situação completamente diferente. E eu falei, caracoles, mano, isso é muito poderoso, velho. sim, eu já tive. Porque o que, que é o Tantra? Não é qualquer pessoa que consegue experienciar o Tantra. Uhum, É uma meditação, é um estado, porque geralmente quando a gente pratica o sexo, a nossa consciência, lembra que eu falei que a gente escaneia o nosso corpo inteiro uhum, e bota a consciência no ombro, na hora do sexo a gente tende a botar a consciência nos órgãos genitais, ao invés de deixar a consciência fluir no corpo inteiro. E o Tantra nada mais é do que você relaxar na hora do sexo e conseguir sentir o resto do seu corpo. E o que acontece é que, ao invés de você experienciar o prazer só na hora do orgasmo, você experiencia o prazer no ato inteiro. Pelo fato de você estar presente, de você conseguir sentir o resto do seu corpo, o orgasmo consegue fluir no corpo inteiro. Então, eu já tive muitas experiências também no Tantra de empoderamento, de sentir a minha capacidade de falar, nossa, eu sou essa pessoa. Então, realmente leva a gente. É uma experiência psicodélica, né? Por isso que a vida vem do sexo, né? sim, A vida vem do sexo e é um portal, né? O sexo é um portal e se você tem a consciência elevada, a sua visão de sexo vai ser de acordo com a sua consciência. Se você tem a consciência bem lá, não liga pra sua vida, faz qualquer coisa, come qualquer coisa, você vai experienciar aquele sexo bem carnal. Mas se você já trabalhou em você, já experienciou psicodélicos, já tem uma consciência mais elevada e você tem uma consciência do seu corpo, você consegue experienciar essa. E é engraçado que quando eu falo de Tantra parece que eu estou ensinando algo, mas não é. O nosso corpo tem uma sabedoria interna que se você largar e parar de tentar controlar, porque o ego tenta controlar, e na uhum, hora do Tantra o ego está fora do jogo. E se você deixar o corpo fazer ali o que ele foi feito para fazer, você não entra no meio e deixa o corpo fluir naturalmente, e isso é o Tantra. Então é uma coisa natural, e tanto que eu postei num grupo de brasileiras e tava todo mundo falando, mas eu já fazia isso. Então não é uma coisa que é fora desse mundo, é uma coisa que é a sabedoria do corpo, é você deixar o corpo. Isso, se você for ver, é na nossa vida também. O que que é a meditação? O que que é o psicodélico? É você entrar no flow da vida, é sim, você não ficar tentando controlar tudo. E isso você vê na hora do sexo que você se entrega totalmente à experiência ao invés de tentar controlar. Porque quando a gente tenta controlar, inclusive a nossa vida, nada exato, vai bem. Né? Quanto mais a gente tenta controlar, mais errado dá. Então, isso reflete na cama também. com Então, certeza. eu falo que o Tantra é uma meditação na cama. Eu acho que a dificuldade. Eu tive uma história muito louca com o Tantra, assim, né? Tipo, foi uma amiga que me apresentou. Amiga mesmo, a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento, além de amizade. E ela falou, cara, tipo, tô vendo que você vai se beneficiar disso. Eu faço questão de fazer uma massagem em você, porque ela trabalhava como terapeuta na época. E foi uma parada muito louca porque eu não consegui ter ereção. Eu comecei, tipo, rindo, aí depois eu chorei pra caralho, pra caralho, pra caralho. Não rolou ereção. E a partir dali eu comecei a perceber que, tipo, cara, a ereção no sexo, ela não é tudo. Ela não é, tipo, o homem se baseia muito pela aquela coisa da potência, né? Tipo, de uma coisa flácida que de repente se torna o desejo de alguém e tudo mais. E quando eu passei a tentar experimentar isso com outras mulheres, eu percebi que, cara, aí voltando de novo nessa coisa da consciência, né? Porque eu não tinha essa visão ainda, né? Mas agora eu consigo perceber que na época é, as meninas não queriam, cara. As mulheres não queriam no geral. E aí eu passei a entender por quê. Porque tipo, você fala assim, cara, tipo, a vida já me cobra pra cacete. Aí do sexo eu vou ter que fazer uma coisa regrada, sendo que eu só quero fuder, tá ligado? Pra usar uma palavra do Uhum. métier mesmo. E é difícil encontrar pessoas que queiram praticar, cara.
Exatamente. E é interessante porque a pessoa fala: "Ai, você vai tentar me controlar". Fala: "Não, a ideia é você perder o controle". Exato. Mas pra pessoa entender no level dela é muito difícil exige uma presença e uma abertura enorme, porque é através dos olhos. No Tantra tem muito contato visual, Sim, e é através dos olhos que você consegue. Por isso que eles falam que os olhos são as janelas da alma. Através dos olhos, você consegue confiar na pessoa e se abrir. Então, tem uma abertura que acontece quando você se entrega totalmente. E se as pessoas escondem algo, se elas não são autênticas, então exato. elas vão ter uma dificuldade de se abrir na cama. Sim, Né? E eu vi o que eu percebi também que vai depender da pessoa. Eu posso ser aberta, mas se a pessoa não é aberta, a gente não chega a lugar nenhum. exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas Tantra é fascinante, porque eu acho que eu descobri o Tantra de forma aleatória e natural também, porque eu sofri abuso quando eu saí do Brasil, né? Uhum. Por isso que eu saí do Brasil. Então eu costumava enxergar meu corpo como uma coisa, sabe, só um pedaço de carne, sabe? É bem porque eu fui abusada, era a forma que o meu parceiro viu o meu corpo, eu passei a ter aquela visão dele, igual você falou da sua Uhum. ex-namorada, então eu passei a ter a visão dele, ele me chamava de puta, chamava de tudo. Então eu passei a ter aquela visão que ele tinha do meu corpo. E quando eu cheguei aqui, eu conheci esse meu ex-namorado e ele era espiritualizado. E ele era a pessoa mais paciente do mundo na cama. Então ele abriu espaço, não vou falar que ele me ensinou, porque ele nunca nem tinha aprendido sobre tantra, Uhum. mas ele abriu espaço para eu me explorar e ele abriu um espaço seguro para eu ter a capacidade de me abrir totalmente. E por conta dos meus traumas, foi muito impactante na minha vida. Por isso que eu gravei o vídeo, porque foi realmente uma oportunidade de autodescobrimento, de falar, nossa, então o ser humano, além daquela level carnal, a gente também tem a oportunidade de expandir a nossa consciência através do sexo. Então, o sexo a gente não é animal, a gente não tá aqui só para procriar. Se usar, igual a qualquer coisa que é utilizada, se for utilizada de forma responsável, não responsável, porque eu não quero gerar uma certa regra no sexo, mas você entende o que eu tô falando, Entendo, entendo completamente. aquela expansão orgânica de você conseguir se entregar para o que você está fazendo. E essa é uma habilidade que você pode ter com tudo, numa conversa que você está tendo com alguém, num projeto ali que você está fazendo, você se entrega totalmente ou você fica meio preso. Então, o jeito que você vive a sua vida é o jeito que você vai fazer sexo. E tem uma frase que fala: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz tudo. Uhum. Então, isso reflete na cama também. Então, só que por conta da sociedade, da religião, a gente criou essas crenças do machismo também. Principalmente homem, é muito difícil para eles. O que é que você tá falando? É coisa de mulher. Então, é muito difícil achar as pessoas que aceitam, que estão abertas, porque o Osho fala: o sexo ele é uma revelação da alma. Você não tá se abrindo só a sua perna. Ele fala: Uhum. você tá abrindo tudo que você é, você tá se desvendando pra pessoa. Então, o sexo é isso, ele faz com que você enxergue a pessoa do jeito que ela realmente é. Mas se a pessoa tá tensa, se ela tá fazendo aquele sexo bem em modo automático, você não vai conseguir ver nada através da pessoa. Então, o sexo que a pessoa tem é geralmente relacionado ao level de consciência da pessoa, né? O Josh comentou aqui que ele falou: Bah, tô fazendo sexo errado. Ele é do sul. Aí ele usou o bar pra falar que ele tá fazendo sexo errado. Eu não sei se é muito uma questão de fazer errado, né? Porque não tem muito como errar a partir do Eu momento acho que é que. questão de desaprender o jeito que foi aprendido. É, exatamente. Porque também, Porque inclusive. hoje foi aprendido de aquele jeito bem rápido de fazer. E o objetivo, porque é igual a vida, se você vive a vida com o objetivo de chegar do ponto A para o ponto B, você não enxerga nada no caminho. Uhum. Mas se você. O objetivo é a jornada. E o sexo é a mesma coisa. Se o objetivo for o orgasmo, você vai ter um sexo péssimo. Porque só a parte do orgasmo que você vai ser boa. Mas Exato. se você para realmente prestar atenção no que você está fazendo, presença, contato visual, passar a mão no corpo inteiro, principalmente no meu vídeo eu falo da importância do homem tocar o seio da mulher, porque é onde tá a mulher conecta a sexualidade através do peito, que é o Uhum. coração, né? O homem, ele conecta a parte sexual e a mulher primeiro conecta a parte amorosa, né? Do coração. Então, o homem tocar a parte do coração faz com que ele conecte a parte do coração dele e aí dele conectar o coração, a mulher consegue abrir a parte sexual. Então, existe uma roda, né? O Tantra é uma roda de união que faz o nosso ego morrer
E para isso a gente precisa ter muita consciência e bem devagar e não se importar se você está com ereção ou não, fazer bem devagar. E é uma meditação, basicamente, é você prestar atenção nas sensações do seu corpo, é você estar presente com a pessoa, é você saber como a pessoa e estar conectado com a pessoa para saber como a outra pessoa está se sentindo. Essa parte que eu acho que talvez seja mais difícil, né? Porque voltando no que a gente estava falando lá atrás, essa parte de você conseguir se conectar para sentir o que a pessoa está sentindo é uma parada muito difícil. Especialmente no sexo hétero, né? Que aí, Uhum. tipo, cara, o homem sentiu o que a mulher tá sentindo é uma parada muito louca. Eu lembro de estar. É a parte do ego, que ele tem que se entregar para a experiência, porque se o ego, para ele sentir o que a pessoa tá sentindo, o ego dele tem que morrer e ele tem que estar conectado com a pessoa, totalmente, não 90%, Eu tive né? algumas experiências, até uma agora passada aí no final de semana, tipo, de estar no sexo e eu sentir. Não o meu pênis penetrando, tá ligado? Mas, tipo, eu senti que eu tava sendo penetrado, tipo, porque eu tô sentindo o que a outra pessoa tá sentindo. Cara, eu imagino que pra uma mente que não tá treinada e de repente sente isso do nada, sei lá, pode rolar uma. Da pessoa broxar, não sei, tipo. Tipo como se fosse uma bad trip, tá ligado? Porque eu imagino que uma mente. Porque o sexo tântrico é uma expansão da consciência também. Uhum, Então, o ego é o que faz a gente sentir os nossos dedos, o nosso corpo, é essa capa que está em volta do nosso corpo. E quando o ego morre, você se sente como se você fosse a outra pessoa também. E isso acontece muito em relação sexual nos psicodélicos. Você sente que você é a pessoa também, que só existe um ali, não existe dois. exato. Então, existe a morte do ego, e se você não sabe o que, que é, você fica com medo. E principalmente o homem que tem muito a guarda, eles têm essa dificuldade de se integrar, entregar, né? Sim, E deixar a masculinidade de lado, porque eu acho que o Tantra ele exige você ter o seu feminino integrado. E exatamente. quando eu falo feminino, não é a sua parte mulher, é a Uhum. sua parte que te faz completo, né? A É, gente tem o masculino e o feminino e todo mundo tem. eu uso energia lunar e solar. Exatamente. É a mesma Uhum. coisa, né? E Tipo. nós temos os dois, então Uhum, você tem que abrir um espaço para a energia feminina. Tanto que você vê que tem muito tóxico masculino que repreende o feminino. E são pessoas geralmente cheias de ódio, né? Homens cheios de ódio sim, porque eles faltam aquela parte porque o feminino é o que vai ajudar ele a ter compaixão com ele mesmo. Então, é uma exatamente. pessoa que não é completa, ele é e principalmente para homem, eu acho que eles têm essa responsabilidade de ter a ereção, de ter o orgasmo. Então, é uma responsabilidade muito grande que se ele não se sente confortável e seguro com a pessoa que ele tá, ele não vai ter essa oportunidade de exploração de sexo tântrico. Então, são várias coisas, várias caixinhas que tem que ser ticadas para você chegar lá, mas é uma coisa que é uma sabedoria do corpo. Se você deixar o corpo fazer sozinho, o corpo faz, mas se você for entrar naquela pressa e tentar controlar tudo, nada flui, Eu né? acho que você usou uma palavra que dá pra gente encerrar por hora essa parte dessa Uhum. conversa, que é o machismo, né? Eu acho que o machismo ele leva tanto a mente masculina quanto a mente feminina para locais de separação extrema, né? Do lunar e Exatamente. do solar ali, Uhum. do masculino e do feminino. E aí fica difícil de você conseguir se reconectar e o sexo vira aquela coisa, tipo, lembrando que a gente tá falando da nossa experiência aqui, basicamente hétero, né? Uhum. Sim. Eu não sei como é que funcionaria isso pra mulher com Mas eu mulher e acho que homem com é homem, ter a mas. consciência de que nós temos os dois. A gente tem a parte direita do cérebro, que é a feminina, e a parte esquerda, que é a masculina. Uhum, E a gente tem os dois. Na nossa cabeça, nós temos as duas partes. E essas partes, elas tentam se integrar. E se você for ver tudo que existe na humanidade, é por conta da dualidade, é a separação. Então, isso acontece. Eu também tenho que me assistir na minha vida. Às vezes eu tô muito masculina, às vezes eu tô muito feminina. Então, é o uhum. caminho do meio. Você nunca pode ter muito de um, muito do outro. Só que o que acontece é que muito homem, ele só quer ser masculino. Ele simplesmente não liga, mas você quer saber quando o tóxico masculino é quando ele julga a mulher, ele julga o feminino. Ele não é uma parte dele que ele não consegue integrar. E as pessoas sofrem por conta Pra disso. cacete. É horrível, é horrível. Eu já sofri, eu saí do Brasil por conta disso, Uhum. porque a cultura brasileira é uma cultura muito machista. Mas é o level de consciência que a pessoa tá, né? Então não dá pra fazer muita coisa, mas ter. Porque sempre que eu falo de masculino e feminino, falo, ai, mas você tá generalizando. Eu falo, não.
A maior parte das mulheres são mais femininas e a maior parte dos homens são mais masculinos. Então a Sim. gente pode começar por aí. Uhum. E tem tóxico feminismo também. Sim. Que a mulher odeia. Eu conheço muitas amigas que odeiam homens. Falei, gente, é falta de você integrar o masculino na sua vida também. Eu acho que dos dois lados, né? Uma guerra ali de. O masculino, com certeza, é muito mais, mas também tem o feminismo que é muito tóxico, que odeia homem, que não deixa. Porque a gente, pelo menos eu, como mulher, eu sou mais feminina, eu quero deixar o homem ser mais masculino. Eu tenho que abrir espaço para ele ser masculino. Mas ele tem que ter a parte do feminino. Para mim, uma coisa mais atraente que tem é o cara que tem o feminino incorporado nele mesmo, né? Que ele não tá rejeitando, mas ele tá fazendo parte dele, que ele se tornou completo. Mas eu acho que muito parte dos homens, eles não têm conhecimento, é ignorância, de certa forma, de não saber que o feminino é parte dele também, e que ele precisa daquela parte, é o Jung, né? Que ele fala dos dois, Sim. feminino e masculino. Ânima e ânimos, né? Que Jung usa. Exatamente. Laísa, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer. Conversa fluiu? Fluiu pra caramba, mano. Adorei. Iríamos mais longe, mas você tem seu tempo aí da aula e tal. Qualquer dia a gente marca um outro bate-papo, você questão de que você volte Muito aqui. obrigada pela participação, viu, Zé? Veio comentário pode fazer. Veio comentário no site aqui agora, no chat, de que vai ter que voltar. Depois você tem que me passar o link pra compartilhar. Eu vou voltar assim, eu vou te passar uns vídeos sobre a dinâmica da espiral, se você quiser pesquisar. Eu quero abrir um nicho no meu canal, um álbum só sobre dinâmica da espiral. Eu vou começar a entrevistar pessoas. Eu acho que é um tema muito interessante. Então a gente pode. Tá bom? Vou gostar muito. Um beijão. Obrigadão, muito grata, viu? Tudo nosso. Bom dia Beijão, pra você. bom dia.